Tá, a Malu já falou que tá ótimo, então... Bom, vamos começar aqui, né, o nosso café cedinho, só que em casa, dessa vez, diante da pandemia que a gente está enfrentando. Só para situar, né, o Café Cedinho, ela é uma atividade que inicialmente foi pensada para acontecer como uma roda de conversa, uma vez por mês, né, uma roda de conversa mensal, organizada pelo Centro de Documentação em FRJ, da Rural, que fica no campus de Nova Iguaçu, e a ideia é, uma vez por mês, receber um ou mais convidados que tratem de questões de atualidades contemporâneas, seja culturais, sociais, de atuação política, e, sobretudo, né, com foco na Baixada Fluminense, por causa da própria localização e propostas do CEDIM, né? Então a gente acaba, apesar do tema, as problemáticas poderem serem mais amplas, mas a gente focaliza mais a situação da Baixada Fluminense. E a gente começa, então, né, já que não dá para fazer presencial, a gente abre essa série, que não sabemos até quando será online, né, na verdade, a gente abre essa série justamente para falar sobre a Baixada Fluminense, e antes de falar propriamente o título, né, eu quero dizer que também acabou sendo oportuno, não foi planejado, mas é oportuno lembrar que amanhã, né, é comemorada o dia da Baixada Fluminense, né, no dia 30 de abril. Então a gente, de certa forma, eu acho que essa conversa que a gente vai ter aqui agora, ela acaba antecipando e colocando algumas questões para serem pensadas, né, nesse 30 de abril, que é o dia da Baixada Fluminense, e de como que a região está sendo impactada pela pandemia, né, do Covid-19. O tema do Café Cedim, a gente pegou como título, na verdade, um artigo que foi publicado pelos dois professores que são aqui convidados hoje, e cujo título é A Covid-19 na Baixada Fluminense, colapso e apreensão a partir da periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Então, nós recebemos aqui hoje, né, para conversar com a gente, o professor Alexandre Fortes, que é professor do Departamento de História da Rural, do campus Nova Iguaçu, bem como do programa de pós-graduação em História da Rural, e também do programa interdisciplinar em Humanidades Digitais também da Rural, além de ser pró-reitor de pesquisa de nossa universidade. E recebemos também, o nosso segundo convidado aqui, é o professor Leandro Dias de Oliveira, que é professor associado do Departamento de Geografia da Rural, e também do programa de pós-graduação em Humanidades Digitais. Então, só para situar aqui quem estiver nos assistindo, eu vou passar a palavra aqui para os professores, primeiro para o Alexandre, e depois para o Leandro, e em seguida a gente vai colocando questões que porventura surjam aqui nos comentários nessa live, na página do nosso centro de documentação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para o professor Alexandre Fortes fazer a sua fala inicial. Bom, boa tarde, Jean, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que estiverem nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, acho uma iniciativa muito oportuna, né, do CEDIM. Infelizmente é um café sem café, né, a gente sente saudade. O CEDIM é conhecido, dentre outras qualidades, porque é um lugar que tem um café muito agradável, feito pela Malu, né, quando a gente não está em quarentena, né. Mas esse esforço da gente manter as atividades da universidade, né, vivas, apesar das limitações aqui impostas pela pandemia e pela necessidade da gente manter o isolamento social, é fundamental, e especialmente, acho que esse exemplo que a gente vai trazer agora, né, nessa atividade, é um exemplo até de uma adaptação importante que a gente teve que fazer diante desses desafios colocados nesse momento, né. Eu vou contar um pouquinho da história, só de como que a gente chegou a esse artigo, né, foi tudo muito rápido, muito intenso. Eu e o Leandro participamos
do mestrado de Humanidades Digitais, né, que é um mestrado interdisciplinar sediado no Instituto Multidisciplinar, mas que conta também com alguns professores que são da Rural de Seropédica, como é o caso do Leandro. E nós vínhamos, desde o início da pandemia, trocando no nosso grupo de WhatsApp do programa, que tem, então, pessoas de ciência da computação, história, geografia, né, educação, direito, né, engenharia, muito variado. Então, nós estávamos trocando uma série de ideias, de informações, de links de artigos científicos, links de matérias de imprensa, reflexões sobre a pandemia de uma forma geral, né? Eu acho que todo mundo que vem acompanhando vem passando por uma avalanche enorme de informações. A gente está muito preocupado com a circulação, né, de fake news, de informações anticientíficas, né, que podem gerar comportamentos e decisões muito perigosos, que podem agravar muito o problema, e a partir daí foram amadurecendo rapidamente uma série de iniciativas de projetos, né, de docentes ligados ao nosso programa, e que todos eles, na verdade, também estão envolvendo outros docentes e alunos e colaboradores para além do nosso mestrado em Humanidades Digitais, né? Então, especificamente esse artigo, Jean, que você mencionou, né, ele resultou de uma série de postagens que eu e o Leandro fizemos, né, uma primeira em coautoria, outras individualmente, e que a gente, inclusive, continua atualizando, e que elas saem sempre na primeira versão, num blog, dentro de um site que nós criamos também, né? E esse site, ele está servindo o que ele chama Open Lab, né, laboratório aberto, que está focado integralmente na questão do tema da Covid-19 nesse momento. A gente tenta concentrar ali, né, painéis de informação sobre a evolução da pandemia no mundo, no Brasil inteiro, mas especialmente, e aí é o que envolve mais esse grupo por o qual o Leandro, inclusive, trouxe, né, convidou outros colegas e alunos da geografia, um foco, um olhar mais específico sobre a realidade da Baixada e as tendências, né, da Baixada, da região metropolitana, do estado do Rio de Janeiro, né, mas nós vamos enfatizar um pouco mais aqui a questão da Baixada, né. E só antes da gente detalhar um pouquinho mais, então, esse nosso trabalho, eu queria mencionar que nesse mesmo site, no Open Web, a gente está agregando da iniciativa de vários dos nossos colegas, né? Então, só para listar, assim, tem um que está tendo uma repercussão muito grande, inclusive agora, essa semana, já começa no SBT, na televisão, em vários órgãos de imprensa e tal, que é a plataforma desenvolvida pelos professores Leandro Alvim e Felipe Braida, que permite identificar imagens de pneumonia causada por Covid-19 com inteligência artificial, né? Está tendo uma repercussão muito grande, e então a gente tem dentro do site do OpenLab uma aba que remete para o laboratório de inteligência artificial que eles criaram, né? Tem uma outra aba remetendo para um questionário socioeconômico que está sendo feito por um grupo de professores de História e Economia do IEM, né? Eu, Álvaro, o professor Jorge Flex, o professor Adriano, o professor Robson. Esse questionário já teve mais de 2.400 respostas, nós vamos começar agora a analisar as respostas e apresentar os resultados, né? Eu acabei de introduzir um outro agora, vou aproveitar aqui para divulgar em primeira mão de uma forma mais ampla, digamos assim, né? O projeto que envolve o CEDIM também, Movimento Enraizado, da Universidade da Cidadania, que é o projeto Histórias da Pandemia na Baixada Fluminense, onde a gente está pedindo para as pessoas gravarem vídeos, né, sobre como é que elas estão vivenciando esse momento e mandarem, eles estão sendo disponibilizados no YouTube, vão formar um acervo de registro dessas experiências. Então, é um conjunto de projetos que está evoluindo muito rapidamente, que estão sendo agregados em torno desse site, né? E aqui, no nosso caso especificamente, né, a gente achou muito importante tentar analisar de uma forma crítica e sistemática os dados disponibilizados, né? Acho que é importante falar que técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e alguns outros municípios, têm feito um esforço grande para tentar dar transparência, né, divulgar os dados, formas de visualização, de mapas. Tem alguns sites muito bons que
as secretarias fizeram, né? Mas nós temos uma dificuldade histórica, que é de conseguir olhar para a Baixada Fluminense com mais atenção, ter as informações organizadas, né? E poder fazer um olhar crítico sobre essas informações, né? Por exemplo, para entender qual é o tamanho da epidemia, da pandemia de Covid-19 na Baixada Fluminense hoje, não é uma coisa simples, né? É uma coisa extremamente complexa. O que nós estamos tentando fazer é processar essas informações e apresentar para o público, né, de uma forma mais... que realmente dê uma dimensão mais clara, né, tanto da situação atual como das tendências, para que as pessoas não tenham interpretações equivocadas sobre a realidade. Eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que é bem ilustrativo, é o seguinte: se você pegar os dados de cada município, especialmente quando nós começamos a analisar, que foi mais ou menos no começo de abril, né, você veria ainda números relativamente pequenos. Você poderia falar, poxa, mas tem municípios aqui que tem 800 mil habitantes, 900 mil habitantes, 500 mil habitantes, e tem aqui umas poucas dezenas de casos, tinha um número muito pequeno de óbitos confirmados em relação à Covid, né? Então, aquilo, de um certo sentido, poderia passar, e talvez algumas pessoas ainda tenham essa impressão de dizer, não, na Baixada a pandemia não chegou ainda, né? Porque você olha o mapa e vê o Rio de Janeiro com milhares de casos, e já com centenas de óbitos, né? Bom, qual é o problema aí? O primeiro problema é o seguinte, né? Tem que fazer uma proporção em relação à população. Tem que ver quantos habitantes você tem em cada lugar. Se você compara um município, por mais que ele seja um município de tamanho médio, 300, 400, 500 mil habitantes, mas compara com o Rio de Janeiro, que tem 6 milhões, evidentemente você precisa fazer algum processamento dos dados para ver as populações, né? Outra questão o Rio de Janeiro, a capital, é muito heterogêneo já por si só, né? Então a gente acaba descobrindo que tem um painel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que mostra a diferença dos dados pelo que eles chamam de APs, áreas de planejamento, né? Que são 5 grandes áreas no Rio de Janeiro, sendo que algumas delas são subdivididas, isso só dentro da capital, né? Bom, se a gente olha isso, a gente já percebe claramente que havia uma enorme concentração de casos na Zona Sul, que depois se espalhou um pouco também para a Grande Tijuca, né? E isso tudo compõe o que é chamado de AP2, Área de Planejamento 2. Os dados nessa região são, desde o início, muito mais altos do que do restante do município do Rio de Janeiro, né? Das outras APs, que são 5, né? Algumas delas são divididas até em 3 partes, né? Mas no conjunto são 5 APs, e eram muito mais altos do que os de qualquer município da Baixada, ou até mesmo em relação à Baixada como um todo. Isso no começo de abril, certo? Bom, mas analisando esses dados separadamente, vendo a evolução diária que eles vão tendo, né, a tendência que eles têm, a gente já começa a perceber uma realidade que nós, digamos assim, era uma hipótese que a gente já estava trabalhando inicialmente. A hipótese geral era, pelo que nós sabemos até o momento, os primeiros casos, né, da Covid no Brasil e no próprio estado do Rio de Janeiro chegaram do exterior, né, chegaram especialmente por pessoas que viajaram para a Itália durante fevereiro, talvez até venha se descobrir que foi antes, mas a princípio em fevereiro, e a partir daí começou a haver um contágio muito pequeno inicialmente, até se formarem, né, se chegar ao que os epidemiologistas chamam de transmissão comunitária, né. Isso se instalou claramente na Zona Sul do Rio de Janeiro inicialmente, um pouco em Niterói. A gente pode até conversar um pouco depois sobre a diferença da evolução em Rio e no Niterói, que a princípio tudo indica um sucesso muito maior na contenção nas fases iniciais em Niterói, que também é uma outra parte importante da região metropolitana, né? Mas, no caso, a gente via que gradualmente esse crescimento, né? Havia também um número maior na Barra, né? Se olhar por bairro, por exemplo, a Barra é o bairro do Rio que tem mais casos, mas é um bairro muito grande, né? Então, quando você olha por área, a Zona Sul passa longamente. Bem, só que ontem, né, essa foi a nota mais recente que eu publiquei no nosso blog, né, com um gráfico, inclusive, pela primeira vez,
a Baixada registra um número de casos de Covid maior do que a Zona Sul do Rio de Janeiro. E mostra uma tendência de crescimento extremamente acelerada nos últimos 15 dias. Tá? Isso mesmo sabendo que há uma subnotificação que ocorre no país inteiro, no mundo inteiro. Então, a gente sabe que, por exemplo, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave, que facilmente pode ser confundida, quer dizer, a Covid facilmente pode ser confundida por sintomas com essa síndrome respiratória, e que já é relativamente comum, mas a quantidade de internações em todo o país, e aqui na região metropolitana também, está muito acima disso, que permite estimar que talvez a gente tenha 2 ou 3 vezes o número de casos em relação àquilo que é confirmado como Covid, né? Mas a tendência talvez seja o mais importante nesse momento. Então, eu diria, com base, para encerrar essa primeira fala, assim, né, que com base no que eu vi e postei, né, no blog ontem, o que a gente está vendo por exemplo, na Zona Sul, em algumas outras áreas do Rio de Janeiro, uma certa tendência já ao chamado achatamento da curva, né? Por outro lado, a gente está vendo a Baixada crescendo a um patamar muito elevado. Se a gente colocar esses dados numa perspectiva per capita, né, por 100 mil habitantes, por milhão de habitantes, a Baixada ainda está muito abaixo da Zona Sul do Rio, né? Para cada caso por milhão de habitantes na Baixada, você tem 4 na Zona Sul do Rio, certo? Mas vamos lembrar que começou aqui e que justamente essa migração, inclusive ela pode estar sendo um pouco mais lenta justamente porque as condições socioeconômicas dos habitantes da Zona Sul permitem um grau de isolamento social maior, né? Mas ela claramente já está se estabelecendo na Baixada e numa taxa de crescimento muito elevada. Um lugar onde as condições de vida, de habitação, de saneamento são muito precárias, um lugar onde os dados de saúde pré-existentes em relação, né, a uma série de indicadores de, por exemplo, internações causadas por diarreia, né? É um dado que a gente chegou a citar numa dessas postagens, né? Que eu acho que não lembro se entrou na versão final do artigo, que eu lembro que deu uma sistematizada, né? Mas em Belford Roxo, por exemplo, o número de internações causadas por diarreia, historicamente, ele é 6 vezes maior que na cidade do Rio de Janeiro, 6 vezes. Então esse é um indicador muito claro de problemas de saneamento, né, de má qualidade de habitação e também de alimentação e tal, né. No meio disso também saiu uma publicação que a gente repercutiu e teve um impacto muito grande, da Fundação Perseu Abramo, de São Paulo, indicando dos municípios considerados com maior vulnerabilidade para a expansão da Covid no Brasil, considerando-se superpovoamento, densidade habitacional em condições precárias, né? Condições sanitárias, as condições, né, de vida em geral, dos 10 em maior vulnerabilidade, 3 na Baixada Fluminense, e ainda numa listagem de 30, entrando Mesquita como um 4º município da Baixada, que compõe essa lista de 30 do país inteiro, né? Então isso acaba coincidindo com essa preocupação que a gente tem, né, somado aí ao que a gente conhece sobre a precariedade da própria estrutura de atendimento. Então um colega lá do grupo da Geografia também trabalhou com os dados da disponibilidade de leitos na Baixada e de leitos de UTI, né, mostrando que ela é muito mais precária, e a gente está vendo isso já agora nas próprias notícias dos últimos dias, né, agora, enquanto há um tempo atrás havia muito pouco caso sendo relatado pela imprensa e tal sobre Baixada, vem crescendo uma percepção e muitas vezes, inclusive, a gente vê, por exemplo, pacientes da Baixada já sendo levados para Volta Redonda, né, onde você tem um hospital que ainda está com uma certa capacidade de atendimento, mas que já está sendo insuficiente, até porque lá também está crescendo, né? Então, para resumir, assim, o que a gente está fazendo, né? A gente está tentando esse projeto, dentro de um conjunto bem maior de iniciativas que a gente vem tomando, puxadas um pouco pelo mestrado, né, de Humanidades Digitais, mas que estão envolvendo um número muito maior de professores, de colegas, de parceiros, né, a gente quer dar, claro, uma atenção para o problema da pandemia em escala global, em escala nacional, mas especialmente aqui no nosso contexto de atuação, né, que é a região metropolitana e especialmente a Baixada, né.
até porque é uma área muito carente de atenção. Quer dizer, até mesmo para a gente ter esses dados básicos e poder identificar essas tendências, a gente está tendo que pensar dados aqui e ali, criar toda uma metodologia nova, porque não existe, por exemplo, um observatório de política pública que faça isso regularmente, sistematicamente, para a Baixada. Uma coisa que eu acho que a Rural, inclusive, a partir dessa experiência, deve pensar seriamente em construir depois, né? Não apenas para a saúde, mas também para outras questões, para educação, segurança pública, uma série de outras políticas públicas importantes. Né? Tá ótimo, então. Obrigado, Alexandre, por essa fala inicial. Antes de passar para o Leandro, deixa eu aproveitar aqui para dar algumas informações para vocês. Primeiro, o trabalho que o Alexandre, o Leandro e outros colegas estão desenvolvendo. Estou postando agora aqui nos comentários, vai aparecer aí, o link para o site, né, do Open Lab, né, que é o blog, né, do programa de Humanidades Digitais. Quero ainda também aproveitar aqui a ocasião para vender um pouco aqui o peixe do Cedim, e queria pedir para quem puder, por gentileza, entrar no canal do Cedim no YouTube, que vai aparecer o link aí também para vocês agora nos comentários, e fazerem a inscrição no canal, porque a gente pretende nas próximas semanas fazer algumas atividades que vão envolver o YouTube, mas que o YouTube ele coloca algumas restrições para quem não tem um determinado número de inscritos no canal. Então, se quem puder, por favor, entrem depois no nosso canal no YouTube e faça a sua inscrição. E por fim, eu quero já aqui também fazer a propaganda do Café Cedim da próxima semana, também na quarta-feira, às 16h, que vai ter como temática, né, Covid-19, racismo estrutural e periferias, né, Brasil e Estados Unidos. Nessa semana que vem será o Abner Sótenos, que é um colega que está fazendo doutorado nos Estados Unidos e que vai falar um pouco para a gente sobre o impacto da Covid-19 na população negra nos Estados Unidos, né? E vamos receber daqui do Brasil o nosso parceiro aqui do Cedim, o Dudu de Morro Agudo, que vai falar da experiência dele no Instituto Enraizados e um pouco também a respeito dessa questão. E mais um colega da geografia, o André Rocha, que vai também participar dessa conversa com a gente, tá? Então, dito aí vendendo o nosso peixe aqui, agora eu vou passar a palavra, então, para o professor Leandro fazer as suas considerações iniciais. Por favor, Leandro. Bom, Jean, muito boa tarde, está me ouvindo bem? Boa tarde para você, para todos e todas que nos acompanham aí nesse momento. Primeiro, eu tenho que agradecer a oportunidade de dialogar em tão alto nível. Então, muito obrigado, Jean, por esse diálogo junto aqui ao Cedim, nessa plataforma online que acaba captando até mais pessoas. E a chance também de continuar aqui um diálogo com o Alexandre Fortes, que tem liderado um importante trabalho de avaliação, de levantamento de dados, de construção de reflexões rápidas, profícuas, necessárias sobre o contexto da pandemia da Baixada Fluminense. Isso, como foi falado, dentro do nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em Humanidades Digitais, dialogando sempre com outros colegas de outros programas e cursos da própria Universidade Rural, que também atua na Baixada em 2 campi, né? Então, ela tem um impacto, tem uma importância regional muito grande. Eu vou tentar traçar aqui breves ponderações sobre o que o artigo resume, né, sobre o que a gente tem tratado. O Alexandre já falou muito bem, apresentou bem a proposta. Então, Leandro, desculpa te cortar aqui, mas que eu não sei se vocês estão vendo, como é a nossa primeira live, eu acabei aqui sem querer, antes do momento, inserindo uma pergunta aqui do Rafael Silva, que está assistindo a gente. Eu não sei se está aparecendo já na tela de vocês, mas tudo bem, vamos deixar a pergunta aí. Já fica essa pergunta, então, para depois da fala do Leandro, tá bom? Por favor, Leandro. Para responder durante a fala ou deixar para depois, a pergunta é importante, né, do pergunta do Rafael.
Bom, vou fazer 6 ponderações rápidas para que a gente possa ter debate, abrir o debate e justamente responder questões oportunas como essa. Primeira ponderação, né? Primeira questão, primeira reflexão, que são breves, objetivas. Nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos, assim, eu, geógrafo entre historiadores, falar isso não deixa de ser um reforço da importância de se debater o que nós estamos vivendo. Eu gosto muito do Eric Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, quando ele narra que quando Hitler chega ao poder, né, quando Hitler se torna chanceler da Alemanha no ano de 1933, ele é um dia, para Hobsbawm, em que ele está voltando à escola com a irmã dele, um dia prosaico, ele tem 15 anos apenas, em 1933, e ele fala que dali passou, naquele primeiro momento, não parecia tão importante, mas depois aquilo foi retomado na memória dele e ficou gravada, ficou como uma textura da vida privada dele, né? Então, hoje, talvez, muitos não estejam compreendendo o tamanho, o vigor, a violência do que nós estamos assistindo com esse verdadeiro, esse problema da epidemia, essa verdadeira mudança na concepção de sociabilidade que a pandemia está gerando no mundo. Memoriais serão erguidos, números atualizados, nós já vamos ter os números finais desse processo no decorrer de alguns anos, esse balanço terá que ser um balanço histórico, um balanço cuidadoso, que levará tempo. Mudanças ocorrerão em curto, médio e longo prazo. Nós estamos realmente assistindo uma nova história, uma nova geografia do mundo. Enquanto nós não compreendermos isso, talvez a gente não consiga dimensionar qualitativamente o que nós estamos vivendo, tá? Segunda ponderação, o distanciamento social e isolamento é uma exigência do presente, uma exigência. É claro que na zona sul do Rio de Janeiro, é claro que nas áreas mais abastadas de Niterói, e mesmo de Volta Redonda, que são municípios que têm apresentado bastante, números grandes, né? E isso fruto, especialmente de uma certa classe média, de umas classes mais abastadas, que tiveram contatos internacionais nesse momento. Então, é claro que o distanciamento social é mais efetivo e mais fácil de ser realizado por grupos que têm uma residência, um apartamento, uma casa que permita maior qualidade para que você fique nela. Ao mesmo tempo, as reservas financeiras que são escassas para todos praticamente nesse país, para a grande camada populacional desse país, também permite que alguns se ausentem do universo, do mundo do trabalho, permite um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, para cumprir o isolamento. Todavia, o que a gente pode dizer aqui, né? Nós estamos numa curva ascendente, uma ascendência violenta, mesmo com as subnotificações. É evidente que o número de casos tem sido notificados, subnotificados, mas há uma avalanche de informação que mostra, que evidencia, infelizmente, uma tragédia humanitária, né? Nós estamos assistindo um momento muito difícil nas grandes cidades brasileiras e, pouco a pouco, nas cidades médias e até menores. Então, é um momento que a gente precisa trabalhar com a estabilização dos casos. Se, por acaso, nós estamos imaginando que não é possível fazer tal isolamento, isso só revela o nosso fracasso como civilização, como sociedade, e não devemos contestar a ideia de que devemos ficar em casa, devemos ao máximo ficar em casa, para proteger até quem está na rua, para proteger até quem está necessariamente no fronte de batalha, quem está obrigado a trabalhar. Então, o nosso texto, né, a nossa reflexão também tem um recado claro. Não é o momento de abertura e de criação de novos espaços de contaminação. Não é o momento de novos espaços de contaminação. O recado, evidentemente, é distanciamento social, o isolamento máximo possível, os cuidados redobrados nesse momento que nós estamos longe de achatar a curva nas periferias metropolitanas e longe de chegar ao pico, ou seja, nós estamos aumentando o número de casos. Terceira ponderação, o Alexandre já colocou, né? A Baixada Fluminense apresenta historicamente indicadores muito negativos no que se refere a todos os atributos sociais, né? Da educação, moradia, saúde, saneamento básico. Tem muitas baixadas dentro da Baixada Fluminense, e eu sempre me preocupo, em nossos trabalhos, tem sido nesse sentido, de não ficar nomeando de baixada tudo aquilo que é pós-linha vermelha, como se nós tivéssemos um grande espaço formado, que só terminaria em Paracambi, de homogeneidade social.
tá? A Baixada tem espaços mais e menos suscetíveis aos problemas da pandemia, né? Todavia, o que nós temos como conjunto regional é a Baixada, com sua alta densidade demográfica, já levantada pelo Alexandre, pela negação de alguns líderes políticos, negação de algumas pessoas, e próprio desconhecimento do impacto da Covid, por esses indicadores específicos que revelam uma área bastante suscetível a problemas, se torna um cenário adequado, um cenário possível de realmente haver uma expansão acelerada, vai haver uma contaminação em massa das pessoas. E com as condições de tratamento insuficientes, o Alexandre lembrou do trabalho do André Rocha, colega de departamento, que junto com o Gustavo, que também é do meu departamento, o Gustavo Mota, montaram todo um trabalho de mapeamento, de tudo mais, os leitos insuficientes, hospitais insuficientes, atendimento insuficiente. Então, vou fazer só mais uma pequena referência. O Mike Davis, que escreveu um livro fundamental, né, um geógrafo, na verdade, um urbanista, Mike Davis, O Monstro Bate à Nossa Porta, sobre a gripe aviária, ele faz uma pergunta que eu anotei aqui, né, como reagiriam as cidades quase indefesas do terceiro mundo a uma pandemia? É a pergunta que faz o Mike Davis, pensando na gripe aviária, naquele momento, ano de 2005, né, quando o livro foi publicado, sua edição original ainda em inglês. O nosso receio, meu, do Alexandre, do André, do Gustavo, do programa e de todos os pesquisadores e moradores da Baixada Fluminense, que nós ofereçamos à Baixada Fluminense, nós estejamos vivendo a Baixada Fluminense como laboratório para a resposta da indagação do Mike Davis. Porque com todas essas condições que nós estamos colocando aqui, ela acaba sendo um triste laboratório, um triste exemplo para responder justamente como reagir numa situação tão caótica. Ponderação 4. No texto em especial, nesse trabalho que nós estamos tratando aqui, nós reforçamos que existe uma lógica geográfico-metropolitana de expansão da pandemia nas escalas global, nacional e regional. No primeiro momento, a transmissão se deu por fluxo aéreo, de maneira geral. Tem um colega, o Denis Castilho, da Federal de Goiás, e também uma outra colega chamada Tatiana Garcia, que publicou numa revista da USP, que falaram coisas como o coronavírus tem o DNA da globalização. Eu achei bem interessante, assim. Ou que as fronteiras do mundo estavam sendo abaladas. De maneira geral, se tornou um vírus profundamente metropolitano, principalmente das metrópoles globais. O que assistimos agora é o segundo, terceiro passo, né? O segundo passo é que dos eixos aeroviários, vamos chamar assim, são os leitos estradais, os eixos rodoviários, principalmente de larga capacidade, de contato entre as cidades de diferentes portes, que têm se tornado as vias de propagação da Covid nos territórios nacional, regional e estadual. Portanto, você pode colocar sobrepostos os mapas e as cidades, que você vai ver que os caminhos de propagação têm se combinado dentro da mesma ideia de rede urbana. As cidades grandes, contaminando a periferia, essas cidades periferias são rotas de transbordamento e, portanto, atingindo cidades médias e cidades polares, cidades polarizadoras dentro dos interiores de cada estado. Então, o que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, não somente na Baixada Fluminense como área de reverberação, nós estamos assistindo cidades que têm força regional mostrarem também um número circunstancial de contaminados. Cabo Frio, Volta Redonda, em especial, Campos dos Goytacazes, Macaé, Angra. Então, essas cidades têm se tornado polos irradiadores de contaminação por motivos óbvios, centros de serviços, centros industriais, em alguns casos, atração de mão de obra, centro comercial, áreas médicas mais consolidadas, enfim, são centros regionais que atraem populações diversas. A Baixada se torna, então, fronteira metropolitana. Não somente ela é a periferia que vem sido atacada pelo coronavírus após essa primeira dispersão Zona Sul em ação para a parte mais interior do estado, mas também ela é uma área de contato pela quantidade de estradas que passam pela Baixada Fluminense, estradas importantes, troncos viários. Nós estamos, quando eu falo, sou morador de Seropédica, quando a gente fala de Seropédica, nós estamos falando de uma cidade cortada
pela rodovia mais importante do país, né? Nós estamos falando de troncos rodoviários fundamentais, como a Dutra, a Rio Santos, que corta Itaguaí, o arco rodoviário metropolitano e muitas outras rodovias que eu ficaria aqui citando. Então, ela não só se torna uma área de expansão como periferia, mas também um tronco, ou seja, um vetor de expansão para o interior. Uma segunda e penúltima ponderação, porque o debate é muito importante, o objetivo desse laboratório, e eu já tive a chance de conversar isso com o Alexandre, na gênese dessas avaliações que nós fizemos, é também liderar um trabalho de reflexão sobre a Baixada. Tanto que a gente juntou esses colegas todos, de várias áreas, porque a Baixada Fluminense não pode ser invisibilizada. Invisibilizada, esse é o termo. Eu gosto muito da fala do nosso amigo José Cláudio Alves, né, referência nos estudos sobre violência urbana nesse país, um dos grandes intérpretes hoje do porquê nós estamos num país tão violento. Então, o José Cláudio Alves fala isso, do quanto que na Baixada a vida é tão desvalorizada, historicamente, por autoridades governamentais. Então, o nosso trabalho também é que, para além da primazia da estatística, ela é importante, ela mostra cientificamente o que está acontecendo, mas as vidas aqui têm um valor muito grande. Então, na medida que você tende a ter as centralidades nas grandes metrópoles, as informações da periferia, vou chamar de periferia aqui, ainda que esse termo poderia ser mais trabalhado, mas as cidades que não estão nas capitais, principalmente dos estados, são cidades cujo impacto, às vezes, é invisibilizado, é diminuído, porque já morre muita gente, porque é violento, ou coisas do tipo que permitiria dizer que a vida nessas áreas fica, aparentemente, valendo menos. Então, um dos trabalhos a serem feitos é revelar que a vida é imensurável, seu valor é incomensurável em qualquer lugar, em qualquer situação geográfica que ela esteja. E esse é um trabalho muito importante que a gente está tentando realizar, dar visibilidade, mostrar, dar cara, dar o nome do bairro, dizer aonde está acontecendo determinado problema, porque isso não só significa um contributo científico da nossa instituição, mas também significa, primordialmente, uma leitura mais adequada, qualificada e rica da realidade da Baixada Fluminense. Uma última ponderação, meus caros, para não tomar muito tempo, não sei quanto tempo eu falei, mas muito, a última ponderação, porque eu quero deixar uma mensagem aqui, que no artigo, né, nós temos lá um pouco isso, eu e Alexandre e o Gustavo construímos nesse sentido, tem uma certa lição do que nós estamos assistindo e que temos que aprendê-la. Uma lição de saúde pública universal, de que a saúde de um depende do outro, de que não adianta você criar enclaves médicos para atendimento de determinado grupo, se em determinados momentos o problema ele vem do coletivo. Temos visto, por isso, ao meu ver, a mensagem de esperança está aí, com orgulho, que na Baixada Fluminense, eu posso falar vários, mas na Baixada Fluminense, em grande parte, sem muito alarde, tem emergido coletivos, ações solidárias, capitaneando. Eu vou destacar uma, ainda que sem alarde também, capitaneada às vezes por bravas mulheres, enfrentando a situação que nós estamos vivendo. Então, produzindo máscaras. A universidade tem mostrado seu papel com várias atividades de produção de álcool, produção de máscara, atendimento psicológico, é uma infinitude de ações. Essas coletividades têm gerado a possibilidade de levar alimentos, roupas, brinquedos para essas pessoas. Então, a mensagem de otimismo que nós temos, e eu acho que é daí que eu posso terminar uma sexta ponderação, há uma esperança que mora na solidariedade, na criação de uma coletividade e de uma nova sociabilidade. E, nesse sentido, se torna ainda mais fundamental discutir isso dentro do âmbito da Baixada Fluminense. Bom, não sei se falei muito, mas é importante deixar um espaço para o debate, certamente. Muito obrigado pelo convite, meus cumprimentos novamente, parabéns por levar essa reflexão a públicos maiores em tempos tão difíceis. Muito obrigado, Leandro, pela fala, né, e em algum momento aí a sua fala vai ao encontro aqui da primeira pergunta que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é a pergunta do Rafael Viana, meu ex-orientando de doutorado aqui acompanhando. Eu quero acrescentar, se vocês... Vamos tentar responder um pouco mais rapidamente, para a gente conseguir responder a pergunta de todo mundo, mas eu queria acrescentar a essa pergunta do Rafael, né, uma preocupação
que eu imagino que todos nós temos, e queria saber se o laboratório de vocês, né, que estão acompanhando esses dados, variados dados sobre a Covid, na Baixada e na região metropolitana, se vocês pretendem também trabalhar, né, cotejar os dados oficiais das secretarias de saúde com os dados relacionados aos óbitos, né? Estou falando aqui, eu estou imaginando que todos aqui, né, a gente sabe que há pouca credibilidade, né, do governo federal para a gente acreditar nos dados oficiais que estão sendo divulgados principalmente sobre os números de óbitos, né? Então eu queria que vocês pudessem comentar rapidamente aí essa pergunta do Rafael Viana. Jean, olha só, essa questão dos dados ela é muito complicada, né, e no mundo inteiro, né? Evidentemente a gente sabe que no Brasil existem alguns agravantes, né? Mas para começar, né, a testagem, ela no mundo todo está muito, no Brasil ela está de longe, muito abaixo do necessário. A Fiocruz está fazendo um esforço muito grande para a produção de milhões de testes que devem começar a ser disponibilizados agora em maio. Isso vai mudar um pouco a realidade, né? Mas no mundo todo, eu vou só dar alguns exemplos, assim, né? Na Espanha e na Itália, né? Isso a gente cita já na primeira postagem que eu e o Leandro fizemos. Eu tenho um link para um artigo do The Economist. Já tinha passado o auge do pico em algumas áreas, né, da Itália e da Espanha, e o que se verificava era que o número de mortes acima da média que costumava ocorrer naquele período do ano era 2 ou 3 vezes maior do que o número de casos confirmados de Covid, tá? Isso que as mortes ainda são um indicador mais próximo do que o número de casos. O número de casos ele é mais difícil ainda de aferir, né, especialmente com pouca testagem, do que o número de óbitos. Mas mesmo o número de óbitos, né, o que vai ter que se fazer a posteriori, porque o que está acontecendo também, né? Muitas vezes os profissionais que estão, ou as instituições, né, os que estão envolvidos no atendimento, também estão envolvidos no preenchimento e processamento dos dados. A gente já viu matérias de televisão do pessoal do SAMU, por exemplo, dizendo, olha, a gente não consegue mais ficar preenchendo dados, porque a gente também tem que socorrer, continua tendo outros problemas de saúde, né? As pessoas infartam em casa, têm acidentes e tal, algumas coisas diminuíram até pelo isolamento, outras continuam a acontecer. Então há uma dificuldade muito grande, por isso que eu enfatizei antes, né, e esse gráfico que eu mencionei, que está na postagem de ontem, né, onde eu destacava esse fato de, pela primeira vez, a Baixada ter um número total de casos oficiais maior do que o da Zona Sul, né, eu falava que a tendência é mais importante que o número absoluto, né? É muito importante a gente fazer um acompanhamento regular, porque mesmo que, digamos, para cada caso confirmado, nós tenhamos algo entre 5 e 10 casos na realidade, né? E que para cada óbito confirmado nós tenhamos 2 ou 3 óbitos por Covid, de fato, né, a tendência vai nos dar uma noção que pelo menos possibilita defender as medidas, as políticas públicas e as medidas necessárias para ter a cautela necessária para diminuir esse impacto, pelo menos para combater a ideia de que nós vamos ter muito poucos casos, de que já está passando, né, de que não foi tão forte quanto se esperava, porque tudo isso está equivocado, né? Especialmente a gente tem que considerar essa temporalidade. Uma coisa que eu destacaria também desde o início, quando nós começamos a trabalhar, foi tentar entender que essa migração, mesmo na região metropolitana, sendo tão integrada, mas a temporalidade, né, do momento de explosão de casos na Baixada é completamente diferente daquela da Zona Sul, por exemplo, né? A defasagem aí está na ordem, talvez, de um mês e meio, a gente ainda vai verificar isso. Agora, o que o gráfico mostra muito claramente é um crescimento exponencial na Baixada que vem se acelerando, de fato, né? Mas agora, quantas pessoas, de fato, vão contrair a Covid, talvez a gente nunca saiba, né? Evidentemente, quanto mais desassistida a região, quanto pior a qualidade dos governos, pior vai ser o dado também,
né? Mas mesmo em lugares com estrutura melhor, com sistemas de saúde mais maduros, mais fortes, até no caso da Itália, por exemplo, a Itália tem um bom sistema de saúde, a Espanha tem um bom sistema de saúde pública, né? Mesmo assim, houve subnotificação. A questão é que em pouco tempo eles já conseguiram olhar para trás e dizer, não, foi muito maior do que a gente conseguiu mostrar, né? E ter uma estimativa comparada aí com os dados de anos anteriores, né? No Brasil isso vai ser ainda mais difícil, né? Mas as tendências, pelo menos, né, esse esforço que a gente faz, ajuda a entender, né? Assim, até brincando um pouco aqui com a história e com a geografia, a gente está tentando situar no tempo e no espaço, né? Literalmente falando, assim, né? Entender o ritmo desse processo e, inclusive, como ele é desigual, né? Mas como as tendências podem ser percebidas com muita gravidade, né, em relação à Baixada, e, por outro lado, pensar as particularidades, né? A região, eu até acabei desagregando, só para comentar aqui, para efeito dessa análise, nas postagens mais recentes, eu comecei a trabalhar com uma distinção entre Baixada 1 e Baixada 2, né? Que talvez, certamente, vai dar polêmica com os colegas geógrafos aí. Mas, na verdade, é o seguinte, a gente percebe padrões de ocorrência, por mais que esses dados tenham problemas, né, é muito evidente que os municípios mais urbanizados e mais próximos da capital na Baixada, tá, então é Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João, Mesquita, Nilópolis, né, esses municípios estão com um padrão em termos de número de casos e alguns deles de óbitos, até muito acima, né, do restante, dos outros 7 municípios que a gente está analisando no conjunto da Baixada, que são mais afastados ou um pouco menos urbanizados, quer dizer, eles combinam mais, né, o rural e o urbano no seu território, digamos assim, né? Então há uma diferença mesmo dentro da Baixada, né? Mas essa diferença também ela pode ser, como o Leandro está dizendo, apenas de tempo, né? Quer dizer, esse crescimento que agora está mais concentrado nesses 6 que eu citei, logo ele pode estar numa outra escala enceropédica, por exemplo, né? Ou em outros municípios que estão nesse entorno, né? Leandro, quer fazer um comentário, Leandro, sobre essa pergunta? Eu me sinto contemplado com a resposta, Alexandre, só vou completar dizendo que não somente há dificuldades com subnotificação e, enfim, como os próprios dados das prefeituras, às vezes, estão em descompasso com os dados da Secretaria de Saúde do Estado. E outras, nós temos dados que, às vezes, não batem. E vou dar apenas um exemplo, no caso de Volta Redonda, a prefeitura estima, né, a prefeitura indica, a prefeitura afirma que são 179 a mais de pessoas contaminadas do que informadas. Isso dá uma diferença grande. Nós estamos falando de um pulo de 200 para 400 praticamente. E isso dentro de dados oficiais. Porque a gente fala de dados oficiais, mas mesmo no mundo dos dados oficiais, nós temos discrepâncias informativas significativas. Era apenas um acréscimo, nós estamos falando com uma base de dados do Estado, mas nós acabamos de produzir um texto e deve ir ao ar aí em breve, que o caso de Volta Redonda é o mais emblemático. A prefeitura está informando um número que é 2 vezes maior praticamente do que o Estado informa. Pode ser um gap, pode ser realmente um fluxo de informação, mas o número é muito significativo. Nós não estamos falando de um número de 1, 2 dias, né, vamos dizer assim, é uma diferença bem grave, já que a gente trata de dados e informação. Tá ótimo, Leandro. Deixa, antes de passar aqui para a próxima pergunta, isso aqui não é uma pergunta, eu só estou colocando aqui um comentário, né, de uma das pessoas que está nos assistindo, né, a Flávia Souza, que ela acaba de dizer que publicou um artigo, né, falando da questão da estrutura, né, da rede de saúde na Baixada Fluminense. Flávia, por favor, se você quiser fazer um outro comentário e falar um pouco mais sobre esse artigo e colocar o link, eu posso fazer aqui a divulgação, aproveitando a live, tá bom, Flávia? Obrigado aqui pela participação. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver... Inclusive, a gente pode colocar o texto dela, né, fazer um link na página, porque a gente está tentando reunir também, fazer essa pequena reunião de esforços, né, sobre a Baixada.
Uhum. Eu vou colocar aqui uma pergunta, né, que eu tenho um pouco a ver com que, acho que já, principalmente o Leandro, né, já falou, mas é uma pergunta do nosso aluno, não sei se o Wander já terminou o curso ou não, o aluno ou ex-aluno aqui do Campus Nova Iguaçu, e eu acho que tem muito a ver com o impacto que diariamente a gente tem tido, né, com as imagens no Brasil inteiro, né, mas aqui na Baixada particularmente, eu acho que tem chocado todo mundo a quantidade de pessoas, né, nas filas, enfim, da Caixa Econômica e de outras instituições públicas, né, que deveriam estar trabalhando para evitar essas filas, na verdade, e liberar o mais rapidamente possível os recursos necessários, né, mas enfim, se vocês quiserem fazer um pequeno, bem rápido comentário para o Wander, a gente passa para a pergunta seguinte. Eu acho que é um sinal assim do descaso, né? Quer dizer, mesmo quando essa medida, que é absolutamente necessária, né, de um auxílio emergencial, na verdade, primeiro a gente poderia ter evitado isso se já tivesse há muito tempo implementado a proposta de renda mínima de cidadania, que o senador Suplicy, né, defendeu, continua defendendo por décadas, né? Mas o descaso, assim, a forma pouco planejada, pouco cuidadosa como foi feita essa medida, acaba gerando esse contrassenso, né? É uma medida que é para auxiliar a criar condições de isolamento e provavelmente ela está gerando focos de contágio, né? É um absurdo, né? Leandro? Permita, com a liberdade conceitual, dizer que toda aglomeração desnecessária é um verdadeiro espaço de contaminação. Então, quando você cria uma fila imensa nas caixas econômicas, você está fazendo da Caixa Econômica um polo, um espaço contaminante, e dificilmente as pessoas na rua vão ter condições de respeitar os espaços e criar um distanciamento possível, porque estamos falando de aglomerações bem circunstanciais. Então, a resposta é sim, infelizmente, deveria ser uma medida cautelar, uma medida de cuidado, mas ela tem se tornado mais uma ação desastrosa que pode ampliar o número de contaminados. Alexandre, essa pergunta que eu vou colocar aqui, ela é diretamente para você, então se você quiser comentar, né, enfim, rapidamente. Sim. Você citou a Fundação Bessel Abramo, não lembro, você citou a Fundação Bessel Abramo? Tá. Veja, o que acontece, né? Eles trabalharam com uma combinação de 7 índices, né? E a gente não teve acesso aos dados brutos da pesquisa, a gente teve acesso à divulgação que foi feita, né? É possível que Caxias não tenha aparecido entre os municípios mais vulneráveis por conta da estrutura de atendimento em Caxias ser melhor, né? Assim como eu também tenho uma certa ser melhor. É melhor, mas não dá conta, mesmo assim, né? Não dá conta nem de Caxias, muito menos do que eu imagino que esteja acontecendo, que é um deslocamento de pessoas acometidas pela Covid para serem atendidas nos hospitais de Caxias, né? A menos eu não consigo encontrar outra explicação para a discrepância entre o número de mortos registrados em Caxias. Para vocês terem uma ideia, Caxias tem uma população um pouco maior que a de Nova Iguaçu, mas ontem nós tínhamos 66 mortes confirmadas em Caxias e 24 em Nova Iguaçu. Eu desconfio que esses 66, talvez nem todos eles sejam moradores de Caxias, talvez alguns sejam moradores de Belfort Roxo, moradores de São João, moradores de Nilópolis, Mesquita. Inclusive, alguns desses municípios não têm, praticamente não têm estrutura hospitalar, né? São João, que apareceu no topo da lista, tem esse problema, né? Eles não têm. Então, evidentemente, os casos mais graves estão buscando as redes de atendimento nos municípios vizinhos. Esse é um bom exemplo da necessidade de pensar a Baixada de uma forma integrada, não só para os dados, mas para o planejamento de políticas públicas, né? Isso é algo que os governantes, os gestores municipais deveriam fazer permanentemente, porque assim como o vírus não respeita fronteiras nacionais, muito menos divisa de município, né? Quer dizer, como eu já disse, a região metropolitana funciona como um organismo integrado, embora haja essas diferenças, né, que a gente vai vendo até no tempo, no processo, mas uma parte não está separada da outra, né? E aí o planejamento da resposta precisaria ser integrado, né? Então é muito difícil, porque a gente não sabe também se assim, como eu já disse, a situação realmente está mais grave em Caxias, ela está aparecendo mais em Caxias, ou é porque tem os hospitais, e aí nos momentos de gravidade as pessoas estão indo e falecendo em Caxias sem necessariamente morar ali, né?
Mil perdões, eu ia fazer só um complemento, Jean, eu sei que a pergunta é direto para o Alexandre, é que a gente está tratando de questões muito recentes, então a gente acaba tendo uma direção no próprio blog do PPG-HD, e um colega do departamento, o Heitor Farias, ele publicou um pequeno texto contribuindo lá, e ele fala isso: Caxias, ela foi a última cidade, ou uma das últimas no Rio de Janeiro, a decretar o fechamento, né, do comércio. Então, eu até anotei aqui, né, no computador, 22 de março, Nova Iguaçu decretou, tem um decreto municipal a favor do isolamento, e Caxias em 3 de abril. E não parece não, mas quando você está falando de 10 dias, no atual estágio da pandemia, nós estamos falando de algo muito grande. E mesmo assim, o prefeito ainda não atuou propriamente, né, nesse sentido, manteve templos abertos, não constituiu realmente uma força capaz de diminuir ao menos as concentrações. Realmente eu esqueci, eu estava mencionando o seguinte: o estudo da Perseu Abramo, veja, ele estava baseado, digamos assim, em dados estruturais, dados que, né, de população, de saneamento, etc. e tal. Ele não estava considerando as ações governamentais, né? E aí realmente faltou mencionar isso que o Leandro está trazendo, que eu imagino que na pergunta do André esteja presente também, né? Que é a forma como o poder público lidou, no caso do prefeito de Caxias, de uma maneira absolutamente irresponsável e anticientífica, né? Inclusive, quando ele vivenciou o problema, ele correu para uma clínica da Zona Sul, né? Então, não estou querendo fazer um julgamento demagógico aqui da atitude e tal, mas é o choque, né, o conflito aí da irresponsabilidade que ele manifestou, né, em não considerar a gravidade, tomar as medidas cautelares necessárias, né, em relação a pandemia, contrasta muito com a atitude individualista que ele teve quando chegou o problema a ele. Né? Exato. Deixa eu mais uma vez aqui, né, a Flávia Souza está aqui nos comentários, tá, para quem tiver interesse, o artigo que ela tá citando, né, vai tá, pelo que eu estou vendo aqui, é uma revista da UERJ, né, vai estar aqui. Aproveito ainda mais uma vez, né, já que eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Eu quero também aproveitar mais uma vez e convidar a todos e a todas para a semana que vem acompanharem o Café Cedim, que vai ter esse tema que está aí na tela, Covid-19, racismo estrutural e periferias, Brasil e Estados Unidos, em que vamos falar particularmente, tentar fazer um recorte racial, né, no caso dos Estados Unidos, como que a pandemia está atingindo particularmente a população negra e imigrante nos Estados Unidos, e também a questão racial na Baixada. Né? Então, eu convido a todos e a todas para acompanhar o nosso Café Cedinho aqui na próxima semana. Então, eu vou colocar, tem outras perguntas, mas eu acho que vamos, conforme anunciado aqui no início, vamos tentar manter essa live aqui em torno de 1 hora. Então, eu vou colocar aqui uma última questão para os professores Alexandre e Leandro comentarem antes da gente fazer aqui o encerramento da live. É uma pergunta da Fátima Cecílio. Gostaria de saber se a classe econômica da população de uma determinada região influi ou não na aderência da percepção da importância do distanciamento. Eu acho assim, não é uma relação mecânica, direta, né? Mas o que você tem, por exemplo, a situação socioeconômica, evidentemente, ela influencia, primeiro, na condição, né, de aderir a certa, por exemplo, a pessoa pode ter um certo grau de compreensão e de convicção de que o mais adequado, né, é se manter em isolamento social, mas não ter, quer dizer, depender para a sua sobrevivência de algum tipo de atividade que não permite manter isso, pelo menos, da forma mais adequada, né? Então, evidentemente, isso influencia. O que influencia também é a questão do acesso à informação, né? Quer dizer, evidentemente, setores, né, que têm renda mais alta tendem a ter também a escolaridade mais alta, mais acesso à educação, à informação, e inclusive a fontes mais diversificadas de informação que permitam, então, contrastar, por exemplo, uma notícia falsa, uma informação falsa, com outra, ou checar um pouco a origem, né, das matérias, enquanto segmentos mais vulneráveis tendem a receber
às vezes, né, receber informações muito fragmentadas, muito manipuladas e muito que acabam induzindo, né, a uma percepção equivocada da situação. Então acaba tendo uma influência, sim, embora ela não seja tão direta, né? Evidentemente você pode ter pessoas, né, ricas, né, poderosas, etc., que né, ignoram ou subestimam ou negam a gravidade da situação e não, mesmo tendo todos os meios, né, para tomar uma atitude mais adequada, desrespeitam completamente aquilo que a ciência e as autoridades sanitárias recomendam em termos de isolamento, né? Mas, em geral, as pessoas mais vulneráveis tendem a ficar ainda mais vulneráveis num contexto como esse de pandemia. E aí, evidentemente, é um fenômeno, você tem uma dimensão política, né, infelizmente, né, muito marcada, né, e isso daria um outro debate complexo, longo aqui, até para a gente colocar isso em perspectiva mundial, comparativa, né, para fazer uma análise adequada, né, mas, infelizmente, coincidiu essa pandemia com um momento que já vinha sendo marcado pela expansão de um tipo de política populista de direita, né, que tem muita relação com a negação da ciência, com a negação até mesmo da necessidade de adotar a regulação estatal das políticas sociais, a regulação internacional de alguns parâmetros de convivência da humanidade, inclusive aqueles da Organização Mundial da Saúde, né? Então, e aí no momento que você tem líderes, né, que vivem essa tensão, porque no fundo os governos, se eles seguirem esses governos baseados, né, numa visão negacionista, né, populista de direita, se eles seguirem integralmente aquilo que eles acreditam, vai haver uma hecatombe, nós vamos ter milhões de mortos, né, digamos, falando bem claramente aqui, se o Trump, o Bolsonaro e outros líderes de grandes países do mundo hoje tivessem seguido única e exclusivamente as suas concepções ideológicas, né, nós já estaríamos vendo hoje milhões de mortos em vários países, né? Mas eles foram obrigados, em alguma medida, a ceder à voz da ciência, né, a ouvir os especialistas, a ouvir, e eles têm que fazer, então, um tensionamento, né, entre uma visão, inclusive um discurso sobre a política econômica que é muito frágil, porque ele é uma visão de curto prazo, e é uma visão absolutamente falaciosa de que seria possível voltar rapidamente à situação anterior. Simplesmente nós vamos dizer que o comércio vai abrir, mas o comércio vai abrir, mas a economia mundial está totalmente desorganizada, né? O comércio vai abrir, então você pode ter, por exemplo, produtos que não cheguem, né? As pessoas estão desempregadas e não tem como comprar, as pessoas estão ficando doentes e não tem como trabalhar, né? Nem como consumir em alguns casos, né? Então a economia mundial ela exige uma mudança de concepção de política econômica muito mais profunda, né? E não simplesmente uma negação, uma tentativa de negar o impacto da pandemia. Né? Mas essa visão ideológica tem predominado. Como eu digo, se ela fosse absoluta, nós teríamos milhões de mortos. Não temos ainda, mas veja bem, por exemplo, Jean, você deve ter ido ao último jogo do Flamengo do Maracanã, né? Foi. Quantas pessoas tinha? Quantas pessoas tinha lá? 60 mil. Foi o que eu ouvi, pelo menos, 60 mil pessoas, tá? 60 mil pessoas é o número de mortos nos Estados Unidos hoje. 60 mil pessoas. Um Maracanã lotado de mortos. Vai chegar a quanto? Não sei, porque depende dessa tensão entre as autoridades federais, autoridades locais, a população, os diversos grupos econômicos, né, em manter as medidas de isolamento enquanto elas forem necessárias. Mas está havendo um conflito enorme. Semana que vem, certamente, o Abner, o pessoal vão comentar mais sobre isso, né? Aqui nós estamos vivendo a mesma coisa, só que nós estamos o quê? Um mês atrás, ou talvez 40 dias atrás dos Estados Unidos, né? Nós estamos com 4 mil mortos, 4.500, né? As pessoas ainda olham no Brasil e acham pouco, especialmente acham pouco quando não são as pessoas
semelhantes a elas, próximas a elas, da sua família, né? Ontem, por exemplo, a gente ouviu um relato na televisão mesmo de Caxias, 4 pessoas mortas na mesma família pela Covid, né? Então, que impacto isso vai ter na visão das pessoas, né, sobre os seus dirigentes, sobre os seus presidentes, sobre o sistema político, sobre os seus representantes, sobre o papel do governo, do Estado, nas políticas sociais, na economia? Sem dúvida, muita coisa vai mudar e muita coisa vai estar em disputa, né, para pensar o que vai ser esse mundo pós-pandemia, né? Mas, então, nesse sentido, é um fenômeno político, quer dizer, é um fenômeno político, desde essa coisa mesquinha de demitir o ministro da Saúde porque, num dado momento, ele tem mais popularidade que o presidente, única e exclusivamente porque ele estava tentando ser racional e ser fiel ao seu juramento profissional como médico, né? Única e exclusivamente, né? Até um outro grande apoiador do presidente, que é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, no momento que teve que optar entre a sua coerência de ética profissional de médico e os seus interesses políticos, ele optou por manter a coerência, né, com o juramento de médico que ele fez, né? Então, isso são fenômenos políticos importantes que estão acontecendo, né? E assim como essas atitudes no âmbito local, que a gente está dizendo, a atitude de um prefeito pode fazer muita diferença. Nós vamos, inclusive, tentar, a partir do trabalho do nosso grupo, né, identificar um pouco melhor as diferenças. Nós estamos vendo, por exemplo, em Niterói, aparentemente um trabalho muito bem sucedido de contenção dentro das possibilidades. É claro que é sempre cedo para falar, mas talvez daqui a algum tempo fique muito evidente a diferença, mesmo aqui na região metropolitana, entre formas de políticas diferentes de lidar e o resultado que isso vai ter para a população, né? Leandro, por favor. Vou ser bem objetivo. As perguntas foram muito boas. Eu dou boa tarde aqui à Fátima. Vou responder as duas da seguinte maneira. Nós moramos num país de tradição autoritária, violenta, segregadora. Fico com a impressão de que a resposta ela parte do seguinte princípio: a vida em determinadas camadas da sociedade, as camadas mais pobres, em áreas onde a violência cotidiana, a vida já é banalizada. As pessoas acostumam, infelizmente, acostumam no sentido de que, como você está conhecendo a barbárie de perto, elas parecem ser como se vou ter que ir para a guerra, não há jeito, então vou trabalhar, vou seguir. Então, se a pergunta é, né, se a classe econômica influencia diretamente no isolamento social, a resposta é sim, porque tem que trabalhar, porque já vive a barbárie cotidiana, já está, infelizmente, inserido numa sociedade autoritária, já está acostumada a ir no hospital sempre lotado. Eu fiquei acompanhando, eu estava acompanhando a notícia de que os hospitais de São Gonçalo estão sobrecarregados. A pergunta é quando não estiveram os hospitais públicos de São Gonçalo. Então, tais notícias não têm o mesmo impacto, vamos dizer assim, em determinadas camadas, porque estão infelizmente, muito acostumadas pela trajetória autoritária, segregadora, violenta, racista do país, a viver em tais condições. Então, sim, influencia, claro, não por uma questão cognitiva, evidentemente que a universidade rural tem alunos de camadas pobres, mas muito, muito capazes de compreender na plenitude o que estão acontecendo e, inclusive, levar tais informações às pessoas do seu entorno. Mas influencia por causa das condições pretéritas, portanto, são pessoas que já vivenciam a barbárie e fica mais fácil, digamos assim, enfrentar a realidade dura, né? É como se não assombrassem tanto quanto assombraria determinadas camadas sociais. Isso é fruto do momento político também, o Alexandre já respondeu. Então, a tragédia que nós estamos assistindo, porque eu entendo que uma morte é uma tragédia, que dirá milhares de mortes, que dirá um número excessivo, então a tragédia que nós estamos assistindo é uma tragédia político-médica. Nós temos uma político-virológica, é uma tragédia que envolve não somente o caráter pandêmico da expansão do coronavírus, mas a própria mediação que foi realizada em diversas instâncias políticas, econômicas, sobre os caminhos que o Brasil teria que tomar. O Brasil não foi um dos primeiros países a ter casos, o Brasil o Brasil tem experiências à frente, o Brasil poderia ter tomado medidas mais cautelosas, nós temos todo
um efeito retardatário nesse processo. O Brasil assistiu o processo se expandindo na Europa e em outros países, então não há nem a desculpa ou o álibi de dizer que não sabíamos o tamanho do problema, porque sim, sabíamos, sim. Então, a desinformação também se tornou inimiga, a confusão de informações, essas formas dicotômicas de dizer que a economia está em confronto com a saúde e com a vida, também se tornaram inimigas de uma conscientização mais plena de toda a sociedade. Tá ótimo, então, eu quero aqui agradecer mais uma vez aos professores Alexandre e Leandro. Chamo a atenção aqui mais uma vez, estou postando aqui novamente o link para o laboratório na Open Lab do programa de pós-graduação em Humanidades Digitais, onde vocês podem encontrar, na verdade, tanto o artigo, né, cujo título é o mesmo aqui da nossa live, como várias outras publicações que estão sendo atualizadas diariamente com dados sobre a Covid-19 e a Baixada Fluminense, né? E quero aproveitar também para agradecer aqui a todos que acompanharam essa live. Eu acho que está todo mundo se adaptando a essas novas formas, né, de comunicação e de relacionamento acadêmico, que leva a muitas perdas, né? A gente perde muita coisa, mas ganha também muita coisa, né? A gente teve aqui uma média de 65 pessoas acompanhando e participando aqui dessa discussão, então eu acho que isso é um ganho, né? A gente consegue, através do uso dessas ferramentas, atingir, às vezes, até um número maior de pessoas do que a gente conseguiria se fizesse uma atividade presencial na própria universidade, né? Então, eu acho que isso valeu muito a pena. Convido mais uma vez a todos para a semana que vem, quarta-feira, às 16 horas, para o próximo Café Cedim. E fiquem em casa. Tá bom, gente? Tchau, muito obrigado. Eu te agradeço já, muito obrigado. Eu só quero agradecer, deixar um abraço para todos que estão aí, dizer para todos se cuidarem e reforçar os parabéns ao Cedim. Um abraço, tá? Isso, Tá também ótimo. agradeço muito, uma excelente iniciativa, e é isso, pessoal, fiquem em casa, vamos seguir. E ajudando, eu queria até comentar o seguinte, um primeiro jornalista que me entrevistou para o rádio perguntou, mas vocês conseguem levar essas informações, essas análises para a população? Eu disse, olha, diretamente não, mas a gente forma professores, a gente forma profissionais em várias áreas, né, que tem uma atuação, e que a gente está tentando, então, subsidiar aqui, né, para que todos aqueles, nós temos aqui vários, né, alunos, ex-alunos que estão participando, colegas que estão assistindo, né, e a gente espera que esse nosso esforço de tentar processar essas informações que são complexas e que estão se acumulando com uma velocidade muito grande, ajude a dar mais argumentos, mais elementos, para que as pessoas possam fazer um contraponto, né, a essas visões muito, muito equivocadas que vão ter um custo altíssimo nesse período a se predominarem, né. Então, espero que a gente consiga, pelo menos, contribuir um pouco. Tá ótimo, então, gente. Muito obrigado mais uma vez e fiquem em casa e se cuidem. Um abraço para todos e todas. Até logo.